Queridos irmãos, muito boa noite. Nós estamos aí, Centro Espírita Friburguense, sexta-feira, dia 9 de setembro de 2011, para nós iniciarmos mais uma reunião, onde, como nós sempre lembramos aqui a vocês, é uma reunião no Centro Espírita, onde o tema é apresentado e cada um faz as suas reflexões a respeito. Muitas vezes um pega um pedaço, outro acha interessante o outro, um desenvolve um determinado detalhe. É assim que a gente estuda e é assim que a gente aprende. Nós nunca vamos saber tudo pelo título. Nós temos que desenvolver e desenrolar os temas em cada momento da nossa vida, que nós assistimos às vezes à mesma palestra, com o mesmo tema, o mesmo título, nós vamos captar coisas diferentes, até pelo nosso próprio estado de espírito, que está diferente. Quanto mais a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo e a gente vai também se tocando com novos sentimentos, com novas percepções que a gente não tinha há 2, 3, 10 anos passados. É muito interessante isso. Eu até com relação às palestras que eu ouço minhas, de 10 anos, 15 anos, 20 passados, eu fico meio sem jeito. Eu falo, puxa vida, eu já não faria mais essa palestra desse jeito, né? Então tudo que eu escrevi, ou que eu falei há 10 anos passados, ou 5, eu com certeza já mudei. Hoje já modifiquei, já melhorei, já acrescentei. É assim que a gente aprende, é assim que nós todos devemos, inclusive, conceber essa história de vir ao Centro Espírita. Nós não viemos aqui para repetir atos e palavras para a gente achar que está cumprindo a obrigação religiosa. Nós viemos sempre para cada um levar um entendimento a respeito daquilo que está sendo apresentado como tema. Hoje a nossa Cristina Ferro fará o estudo da noite e nós vamos fazer a prece e em seguida passar para ela a palavra. Queridos amigos espirituais, que estão juntamente com todos nós interessados no aprendizado, no desenvolvimento, na ajuda da mútua para a compreensão dos assuntos que nos são trazidos pela doutrina espírita, com a finalidade de nós compreendermos cada vez melhor as leis de Deus e as situações em que nos encontramos nesse panorama universal de evolução para atingirmos a perfeição. Continuem conosco, queridos irmãos, nos inspirando, nos fazendo acessíveis a melhores compreensões a respeito de tudo que será aqui hoje abordado e refletido. Muito obrigado a todos vocês e que, em nome de Deus, nós possamos iniciar a reunião de hoje. Que assim seja. E com vocês, Cristina Ferro. Assim, acho que tá. Tá? Desse jeito, bom. Boa noite a todos. É sempre muito bom a gente poder estar aqui para refletir um pouco sobre a nossa estadia, né, na Terra, pela nossa passagem por essa encarnação, o que nós estamos fazendo, né, e o que podemos também fazer para ser diferente, para modificar, para sermos melhores. Eu vou começar hoje com uma história que eu recebi, que eu achei que era oportuno de compartilhar com vocês. Conta-se uma história de um empregado em um frigorífico da Noruega. Certo dia, ao término do trabalho, ele foi inspecionar a câmara frigorífica. Inexplicavelmente, a porta se fechou e ele ficou preso dentro da câmara. Bateu na porta com força, gritou por socorro, mas ninguém o ouviu. Todos já haviam saído para suas casas e era impossível que alguém pudesse escutá-lo. Já estava quase 5 horas preso, debilitado com a temperatura insuportável. De repente, a porta se abriu e o vigia entrou na câmara e o resgatou com vida. Depois de salvar a vida do homem, perguntaram ao vigia: por que foi abrir a porta da câmara se isso não fazia parte da sua rotina de trabalho? Ele explicou: trabalho nessa empresa há 35 anos, centenas de empregados entram e saem aqui todos os dias e ele é o único que me cumprimenta ao chegar pela manhã e se despede de mim ao sair. Hoje pela manhã disse bom dia quando chegou. Entretanto, não se despediu de mim na hora da saída. Imaginei que poderia ter-lhe acontecido algo,
Por isso o procurei e o encontrei. Então essa é uma história simples que nos mostra como também são coisas simples que fazem a diferença, né? Existem até estudos de cientistas sobre as pessoas que são consideradas invisíveis, né? Não só pelas suas funções, mas porque a gente está muito ocupado com outras coisas, né? E não presta atenção no outro que está mais próximo de nós. Então esse homem teve a sua vida salva porque ele dava um bom dia, porque ele se importava com todos aqueles que passavam por ele durante um dia, né? Acho que isso é significativo para fazer a gente refletir um pouco. E junto dessa história veio uma mensagem, uma frase do Martin Luther King Jr., que eu também acho que é bom que a gente possa pensar um pouquinho sobre isso. Nossas vidas começam a terminar no dia em que nos silenciamos para as coisas que realmente importam. Então, eu desejo que este nosso momento hoje seja um momento da gente relembrar ou da gente sentir de forma diferente coisas que realmente importam. E eu vou começar passando para a gente aqui um PowerPoint, né, que nos fala das metáforas. Conforme certa vez definiu um poeta, são pontes poéticas que o amor constrói. E que fazem ligação entre coisas e conceitos, né? Tanto quanto as parábolas de Jesus também eram comparações, né, poéticas. As escrituras sagradas das diferentes tradições religiosas não raramente lançam mão de metáforas. Para tornar mais claro o entendimento das verdades do mundo espiritual. Metáforas, pontes poéticas que o amor constrói e que fazem ligação entre coisas e conceitos. E dentre as metáforas poéticas que os versos sagrados utilizam, uma das mais belas é uma passagem dos textos da fé Bahá'í, que compara o corpo físico a uma gaiola e o espírito a uma ave que nela habita. O espírito, imaginar que o espírito pereça ao morrer o corpo, é como imaginar que o pássaro morra ao quebrar-se a gaiola. Nosso corpo é apenas a gaiola, enquanto o espírito é o pássaro. Nada tem o pássaro que recear, porém, com a destruição o suave voo das aves é uma metáfora visual a nos sussurrar que a alma é livre das limitações impostas pela matéria. Uma metáfora visual e poética que se revela aos que se dispõem a enxergar além do que os olhos podem. Uma metáfora. E ao deslizar pelo céu, as aves nos recordam dos nossos entes queridos que já partiram. Todos os que deixaram para trás esse mundo de provações e caminhadas, sonos e vigílias, noites e dias, esperanças. Esperanças. E as aves nos recordam ainda que em breve também chegará a nossa hora de voar. Da força das asas depende a altura que se pode chegar. O corpo, frágil argila, sofre os efeitos do tempo. A alma, puro sopro, é eterna. Aproveitar os nossos breves e incertos dias para alimentar a nossa alma com coisas boas.
uma dieta espiritual farta de amor e bondade, caridade, pureza, compaixão, perdão e justiça. Virtudes, gratidão, bem-aventuranças. De modo que quando a hora derradeira bater à nossa porta, possamos voar com asas limpas e puras até as mais sublimes alturas. Essa é uma apresentação, né, que eu acho que ela é bastante significativa para nós, primeiro porque começa falando, né, do corpo e da alma, né, da matéria e do espírito, que nós, que já tivemos contato com a doutrina espírita, que já conseguimos estudar e compreender um pouco, sabemos que é o básico, né? Sabemos que nós somos seres imortais, compreendemos que o nosso corpo físico, seja essa gaiola onde a gente está passando por essa encarnação, mas que ao se libertar do corpo, nós temos um espírito que é eterno e imortal e que vai voar livremente. Importa dizer que nós precisamos cuidar desse corpo, assim como cuidar desse espírito, né? Porque o corpo é a nossa casa enquanto estamos na nossa encarnação. Também não seria justo dizer que o corpo não serve para nada. Ele nos abriga, ele nos dá as condições de vivermos aquilo que necessitamos viver, de passar pelas provações, né? Porque estamos inseridos no contexto, junto com as pessoas que a gente deve estar, no corpo e na estrutura física que necessitamos ter. Então, os espíritos nos alertam de que é importante que nós cuidemos do corpo. E também é fundamental que cuidemos do espírito, né? Essas asas fortes para que a gente possa voar no momento do nosso desencarne é a preparação que nós fazemos aqui com aquilo que realmente importa, com os valores e a bagagem que realmente podemos levar. E quando nós temos contato com o espiritismo, né, a gente consegue abrir um leque, né, a nossa visão se amplia quando a gente entende isso, que temos um espírito imortal, que ele foi criado simples e ignorantes, e através das diversas oportunidades de encarnação, nós chegaremos à perfeição que nos é permitido ter, e que depende muito de nós, depende muito do nosso esforço e da nossa transformação para que a gente chegue nessa perfeição de uma forma mais rápida ou que a gente chegue mais lentamente, com mais sofrimento, né? Através do Espiritismo a gente consegue compreender um pouco melhor essas metáforas que Jesus usava, porque ele naquele tempo fazia comparações com a vida simples do povo, para que as pessoas pudessem compreender. E ele também nos disse, né, que há necessidade de ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E eu penso que é uma prática que a gente deve ter, porque nós temos 2 ouvidos, nós temos 2 olhos e só uma boca. Então, que a gente deve estar no mundo, mas estar atentos, estar observando, estar vendo, estar ouvindo, mais do que falando, para que a gente possa compreender toda a magnitude dessa nossa oportunidade, dessa encarnação. E ao termos contato com toda essa maravilha que é a doutrina espírita, né, a gente se pergunta, né, por que é uma doutrina que é clara, que a sua essência não tem mistério, não tem alguns iniciados que sabem os segredos e os mistérios que não contam para os outros, está tudo aqui. E a gente, quando vem, né, aqui, que estamos nesse local, nesse momento, falando sobre isso, é porque a gente estudou na mesma fonte que está disponível para todos. E numa linguagem simples, né, numa linguagem que dá para a gente entender quando a gente está empenhado em estudar, né? Então, por que a gente pode se perguntar que muitos não se transformaram? Eu escuto até uma pessoa que eu conheço fala assim, não, ainda bem que a maioria das pessoas não é espírita, porque senão não tinha entendido nada de espiritismo. Não é? Mas mesmo entre os que se dizem espíritas e os que estão nas casas espíritas, existem aqueles
que eles ouviram. Compreenderam? Não compreenderam, não tocou o coração. Ficou a letra morta, como em qualquer outro local que pudesse ser frequentado. Por quê? Porque eles se fixam ou nas manifestações espíritas, ou porque querem tirar, não é vantagem, mas tem seus interesses em querer ouvir comunicações, porque tem curiosidade em saber o que é ser médium, como é que é ser médium, acham que isso é um status, né? Ser médium não é um status. Ser médium costumo dizer que é mais um cartão de débito do que de crédito, né? Porque a gente tem essa missão, a gente tem é uma responsabilidade, porque para você ser um bom médium, para você ser um bom instrumento da espiritualidade superior, você precisa se transformar, você precisa ser um bom instrumento. Um violão desafinado não toca uma música. E a gente precisa estar muito atento, e isso não é privilégio nenhum. E as pessoas, às vezes, chegam aos centros querendo essas coisas, né, que tem muito a ver com o mundo que a gente vive, né, achar que isso vai ser legal dizer para os outros, vai ser legal ver como é que querem ouvir uma comunicação de alguém que já morreu, que já passou para o outro lado. Tem interesses muito grandes que movem as pessoas, que ainda é um interesse pessoal, porque elas só ouviram, né, mas não entenderam, não tiveram olhos de ver e ouvidos de ouvir. Mas, de qualquer forma, é uma boa coisa que acontece. Em outra encarnação, ela vai poder, se ela aceita, né, a existência dos espíritos, se ela aceita os princípios da doutrina espírita, da reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos, né, da existência de outros mundos, se ela aceita isso, já é um primeiro passo. Nada acontece que não seja proveitoso para o aprendizado e a evolução das pessoas. E aqui tem um item no Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 17, que nos fala de sede perfeito, que fala dos bons espíritas. E é nesse capítulo que se fala isso, né? Por que acontece que a gente está diante disso tudo e não consegue ver? Então, ele coloca que a parte material, os espíritos colocam que a parte material, a parte da ciência, você precisa do entendimento intelectual. Então, se você estudar, se você ler, você vai compreender. Mas existe a parte que é a essência da doutrina, que você só pode entender a partir de uma maturidade, de uma sensibilidade moral. É por isso que algumas pessoas não conseguem, porque estão envoltas num nevoeiro. Porque a gente está muito ligado à materialidade, aos bens materiais, às coisas materiais, e a gente fica como se tivesse uma nuvem de fumaça, porque a gente não consegue ver que tem nada melhor do que isso que a gente conhece. E quando a gente realmente é tocado no coração, né, quando a gente realmente vê a profundidade das revelações do Cristo, né, e das leis de Deus, a grandiosidade disso, e por que é tão urgente, tão necessário que a gente se coloque disponível para mudanças e para ter outros papéis e para evoluir, a gente consegue ver que tem coisas muito melhores do que a gente conhece. A gente consegue fazer o que aqui os Espíritos nos falam, que aquele que foi tocado no coração, por isso a sua fé é inabalável. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Eles ainda dizem mais: ele esforça-se para se libertar e sempre o consegue, quando dispõe de uma vontade firme. E isso aí, a gente até ouve, eu comentei isso aqui outro dia, tem gente que fala assim: reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz. A gente tira a parte da transformação moral e se liga só naquilo que interessa. Não, eu estou me esforçando, então está tudo certo. Só que não é por aí. Primeiro existe isso, a nossa transformação moral. Por que é tão importante que a gente se transforme? Por que muitos se desistem no caminho? Porque tem que mexer com aquilo que a gente conhece, que a gente acha que é certo. Então, muitos conhecem a doutrina e vão para outro lugar. Ou vão para lugar nenhum, saem fora, porque não querem assumir essa responsabilidade.
Eu acredito, meus irmãos, que nós temos um crescimento atualmente, um crescimento intelectual, que nos permite ter clareza do quanto a gente necessita avançar moralmente, do quanto a gente necessita mudar. A gente tem usado ferramentas para transformar, para viver, que já podem ter sido úteis há muito tempo, mas que agora não são úteis mais para a gente. Culpa, medo, certo e errado, isso não serve mais a gente. Se a gente conhece, se a gente sabe, né, aonde a gente vai chegar, a gente tem que se abrir. A gente tem que se abrir para que a gente possa realmente receber essa palavra, realmente compreender e ser tocada no coração por aquilo que Jesus veio dizer, por aquilo que vem sendo dito para a humanidade, para que ela possa crescer e caminhar. Tudo que acontece tem uma razão de ser. E a gente vê aqui nesse mesmo capítulo do Sede Perfeitos, a parábola do semeador, que eu vou ler para vocês e que eu acho importante a gente ver que tipo de sementes estão sendo, que tipo de terreno somos nós, cada um de nós, né? Naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à borda do mar, e vieram para ele muita gente, de tal sorte que, entrando em uma barca, se assentou, e toda a gente estava em pé na ribeira. E lhes falou muitas coisas por parábola, dizendo: eis aí que saiu o que semeia semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto da estrada, e vieram as aves do céu e comeram-na. Outra, porém, caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha altura de terra. Mas saindo o sol se queimou, e porque não tinha raiz se secou. Outra, igualmente, caiu sobre os espinhos, e cresceram os espinhos, e estes a afogaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e dava fruto, havendo grãos que rendiam a 100 por um, outros a 60, outros a 30. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Ouvi, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o mal e arrebata o que semeou no seu coração, não é? Então, a gente vê por essa parábola que essa semente que cai junto da estrada, somos nós quando a gente ouve a palavra de Deus, quando a gente ouve, a gente conhece as verdades, né? Porque as leis de Deus são imutáveis. Quando a gente ouve isso tudo, mas a gente não entende, vem aquilo que é as nossas paixões, as nossas inferioridades, e a gente escolhe deixar aquilo para lá. Esse reino de Deus é isso aí que vai vir depois, isso aí é uma coisa que eu não entendo, ou que eu aprendi que isso aí é pelo, sei lá, o que eu aprendi quando eu era pequena, aprendi que era o bem e o mal, eu não sei o que é isso, vou deixar isso para lá, estou interessado em viver o hoje. Eu acho que, mesmo que a parábola tenha sido escrita, né, ou tenha acontecido há tantos anos atrás, quantas pessoas a gente não conhece que estão mais interessadas nas verdades que acreditam, né, as suas verdades que elas acreditam que são o que é real, interessadas em aproveitar a vida, e deixa isso para lá. A semente que cai no pedregulho é aquele que ouve. Ele recebe com gosto, acha aquilo legal, faz sentido isso. Mas não tem raiz, não tem maturidade moral, não tem essa profundidade de ver que tudo começa da gente. E quando acontecem os problemas, e muitas vezes a perseguição por causa dessa determinação ou dessa visão diferente dos outros, do que é melhor, do que é bom, do que é mal, do que eu vim fazer aqui, abandonam e aí a coisa morre. Ela é legal, tinha sentido, mas para mim não, agora não, depois eu vejo isso. Aquela semente que cai entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo, as coisas que o nosso dia a dia exige de nós, que não são poucas coisas, né? Ainda mais hoje em dia, que as coisas parecem que andam muito mais rápido, e aí a pessoa se afoga, né? Se perde
procurando a riqueza, procurando aquilo que o mundo está dizendo que é o melhor. Sucesso, poder, cuidar dos outros, ou fazer suas obrigações, seus deveres. E aí passou-se, e aí a semente morre. E tem aquela que cai em boa terra, que é aquele que a ouve, a entende e dá fruto, e se transforma. E o que nós, que estamos aqui hoje, que ao fazer talvez uma avaliação sincera, veja que a gente pode estar em vários desses lugares, mas o que eu tenho que fazer para transformar o meu terreno interno numa semente boa, que vai dar frutos, que vai multiplicar? Se a gente planta batata, só vai dar batata, né? Não vai dar flor. Então, se eu tenho que fazer algo para ser uma terra fértil, se eu estou sendo atualmente uma terra meio sem adubo, o que é que eu preciso fazer? Quais são as dicas que eu posso ter, que eu tenha que me modificar? Muitas vezes, quando eu vou fazer palestra, às vezes é muito difícil escolher o que falar, porque parece que você cai sempre no mesmo lugar. Você começa estudando os sonhos, como que se dão os sonhos, né? Que é você, durante o sonho, você se desliga, o espírito se desliga, o corpo precisa dormir, o espírito não precisa. E todas essas relações que podem acontecer durante um sonho, você pode encontrar seus amigos, você pode ter aprendizados, mas no mundo material, no mundo espiritual, somos seres relacionais. Nós estamos sempre em relação com outro, espírito, matéria. Não dá para a gente não ver isso, e não dá para a gente, seja o que for que você for estudar dentro da doutrina, não ver que a gente precisa se modificar, para a gente ser mais feliz, para a gente estar mais perto de Deus, para a gente poder ter funções diferentes da que a gente tem hoje. Porque se eu acredito que Deus é a perfeição absoluta, né, de que tudo, Ele governa os universos, e que tudo está em harmonia, eu nessa vida tenho minha função também. Eu tenho meus aprendizados a desenvolver, eu tenho a minha função, mas o que eu posso fazer para aproveitar melhor essas oportunidades? É a isso que me leva toda vez que eu estou estudando. E aí eu fico pensando, meu Deus, eu vou falar isso de novo, mas não dá para não falar nisso. Porque é tão maravilhoso que a gente possa estar disponível. A gente não precisa fazer 100%, a gente não precisa quebrar a pedreira sozinha, né? A pedreira do se transformar, mas a gente precisa querer, porque os espíritos vão nos ajudar, porque vão vir até nós, os encarnados e as pessoas que também podem nos ajudar nesse firme propósito, porque a gente se liga numa sintonia, é tudo muito harmônico, é tudo muito bonito, e a gente vai se ligando na sintonia. Se eu só estou preocupada com a minha vida cotidiana, com as coisas que eu tenho que fazer, com os vícios, as paixões, eu vou estar nessa sintonia. E os espíritos que chegam perto de mim são esses que têm a mesma vibração. Espíritos inferiores, nós estamos num planeta de provas e expiações, onde a grande parte dos espíritos é inferior. E a gente está envolvido nisso. Então é muito importante que a gente se abra para essa coisa boa, para a gente se abra, porque os bons espíritos que estão sempre perto da gente também estão falando, inspirando, soprando, e que a gente não ouve, que a gente está voltado para outras coisas. E aí eu peguei lá no Livro dos Espíritos, no livro 4º, que fala-se de esperanças e consolações. Porque eu penso que é importante que a gente saiba isso. Existe uma escala de espíritos, existem graus, né, diversos, variados, de acordo com a evolução de cada um. Mas se a gente tem os olhos têm que estar voltados para onde a gente quer chegar, para a gente não se perder. E os espíritos falam isso constantemente, a gente tem que estar voltado para onde a gente quer chegar. E eu escolhi esse pedaço porque eu acho que ele traz algumas lições que são legais para a gente, né? Primeiro fala-se penas e gozos terrenos, a felicidade e a infelicidade relativas. E a primeira pergunta, que é a 920, fala: o homem pode gozar na terra uma felicidade completa? Não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação,
mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. E aí, na 921, o Kardec pergunta aos espíritos: conserve-se que o homem seja feliz na terra quando a humanidade estiver transformada, mas enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? E os espíritos respondem: o homem é, na maioria das vezes, o artífice da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência num plano grosseiro. Então, ele fala logo aqui abaixo que se a gente estiver bem compenetrado, né, nesse nosso objetivo, no nosso destino futuro, a gente sabe que isso aqui é uma rápida passagem. E aí a gente se coloca um pouco acima desses problemas corriqueiros que a gente tem com as pessoas, que a gente aumenta muito, né, que a gente faz tudo muito dramático. Se a gente levar em conta que somos espíritos imortais, que estamos nessa escola abençoada e que é uma rápida passagem porque eu quero chegar lá na frente, as coisas perdem um pouco a importância que a gente dá a elas. A gente dá muita importância a coisas que não têm importância, né? As discussões, quando alguém não quer fazer a nossa vontade, quando alguém discorda da gente, isso parece ser uma coisa de outro mundo, quando a nossa vontade não é a que impera. Tantos outros exemplos que a gente pode ter, né, de como a gente se melindra com facilidade, como a gente quer estar sobressaindo numa determinada sociedade, numa determinada situação, de como isso poderia ser diferente. Então ele fala isso, que os espíritos nos falam que a gente tem os males decorrentes das nossas infrações e nossos próprios excessos. A gente se desvia do caminho. E eles falam para a gente assim: há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens. Para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Então, aqui a gente entra na questão do que é necessário e do que é supérfluo. Nós, porque estamos muito ligados na matéria, estamos muito ligados, estamos nesse nível de sintonia desse nosso planeta, nós somos extremamente ligados às coisas materiais e a gente acha que tudo é necessário, que não é supérfluo. Hoje, um celular não é mais supérfluo, porque a pessoa não sabe viver sem celular, né? Agora já tem Facebook, já tem iPod, aquele table, sei lá como é que fala, você já tem milhões de outras coisas que as pessoas estão tornando necessárias. Eu tive num velório essa semana de uma pessoa muito idosa e que a neta dela comentava e dizia assim: não, mas a minha avó foi do tempo em que as pessoas podiam se importar com as outras. Ligar no aniversário, fazer a comida que o outro gosta. Eu falei para ela o seguinte: não existe um tempo em que a gente podia se importar com o outro. O tempo é a gente que faz. Você tem 24 horas no dia, te exigem coisas que você levaria 48 para fazer, mas é a sua escolha o que você vai fazer, o que você vai deixar para lá. Nós, seres humanos, estamos precisando, com muita sede, com muita urgência, resgatar o que há de humano em nós. Resgatar que a consciência de Deus está dentro da gente. E nós precisamos com urgência resgatar isso, né? Da simplicidade, do bom dia, do se importar com o outro. Isso é o que está faltando para a gente. Ter tempo de fazer uma comida que o outro gosta, que a gente sabe, levar a flor que ele gosta, o livro que ele tem, até de poder ver o que o outro gosta, que muitas vezes alguém fala assim: eu tenho que dar um presente para alguém, mas nem sei o que eu posso dar, não sei o que a pessoa gosta. Às vezes é uma pessoa muito próxima. Aí você dá um troço que não tem nada a ver com a pessoa, que se você olhasse para ela de verdade, você saberia que ela não gosta daquilo. E aí a gente vai ficando mais superficial. E os espíritos nos alertam em diversas partes, mas aqui eles nos alertam muito, né, veementemente, de que nós temos que ver o que é o necessário, o que é o supérfluo. A sociedade, lógico, cria necessidades.
Hoje nós não viveríamos sem o celular. Já vivemos. Mas hoje a gente tem essa necessidade. Todo esse aparato tecnológico veio acirrar em nós a nossa tendência de controlar o outro. Porque você já viu, a primeira coisa que você faz quando a pessoa tem telefone, você está onde? Pode falar? Às vezes, você pode até achar que tem intenção de só saber se a pessoa pode falar, está numa reunião, tá. Mas não, é uma coisa de controle mesmo. Com o filho, então, todo mundo dá celular para o filho para saber onde ele está, só que ele nunca atende para te responder onde ele está, porque ele não quer ser controlado. Você está na aula, você está não sei aonde, é isso que a gente quer fazer. Mas só que mãe, quando eles vêm, raramente eles atendem, está sempre na caixa postal, acabou a bateria. É uma reação saudável, porque a gente quer controlar os outros, como os outros querem nos controlar, né? O chefe não tem mais dia de semana, ele te liga com a hora que ele quiser, porque ele está com o seu celular. Não dá para dizer que não está em casa, dá para dizer que acabou a bateria. Entende? Então, tudo isso que a gente vive, a gente precisa estar consciente de que está vivendo. Isso não é fundamental. Isso não é o necessário para a nossa vida material. E aí os espíritos dão uma bronca mesmo aqui, dizendo como nós somos ridículos. Como nós somos ridículos, porque a gente acha que o nosso sofrimento é justo. Aí eles dão um exemplo de alguém que ganhasse, vamos botar aqui, vamos ver quanto que ele fala aqui, 50 mil libras, e a visse reduzida para 10 mil. Ele ia se considerar muito infeliz, porque não podia mais comprar tudo que ele estava acostumado, porque, né, não ia ter iate, não ia ter viagem de avião, ia ter que andar de ônibus, sei lá, não, 10 mil, né, nem ia precisar andar de ônibus, mas ia se sentir profundamente infeliz. Mas essa criatura tem razão para se sentir infeliz? Não. E a gente também não é assim? Quando a gente quer comprar uma televisão de tela plana, quer comprar um carro, quer ter uma casa bonita e não tem, a gente fica infeliz. Só que, gente, esquece, isso não é motivo de infelicidade. Então, a gente diz que a gente está no planeta de provas e expiações, mas as nossas provas, as nossas expiações não são nesse nível. O avarento sofre porque ele quer coisas materiais. Se ele aprender a não ser avarento, aprender a deixar as coisas irem, ver que ele tem o necessário, olhar para baixo e ver quanta gente não tem o que comer, não tem onde dormir. Isso é uma provação. E como nós estamos sempre mudando de posições, né, às vezes na mesma encarnação, porque a riqueza é uma das provas mais difíceis. Mas isso tudo nos é dado, também pode ser tirado. A pessoa se mata para trabalhar, para deixar bens para os filhos. O filho está nem aí, não foi ele que suou para aquilo, ele vai e vende, continua do mesmo jeito. Não são essas as lições que nós viemos aprender. Então, os espíritos aqui, eles nos falam com veemência isso, do supérfluo, do necessário, de quantas coisas a gente se queixa, quando a gente não tem motivo para se queixar. A gente não tem esse motivo, não é um motivo sério, real, só que é como a gente se sente assim, como a gente está preso até naquilo que é ruim, mas porque é conhecido a gente fica preso, porque para os outros me verem, né, é legal que eu tivesse tantas coisas. O que vão falar? A gente entende muitas coisas para os outros. Né? A gente diz assim, não, qualquer profissão é uma profissão digna. Aí você perde um empregão e se vê na Rua da Amargura aí, tendo que fazer alguma coisa daquelas que você diz que era muito digna. É digna para os outros. Para você fazer, vou virar faxineira agora. Vou vender pão, vou fazer pão, vou vender isso. Dá vergonha. Aí pega e contrata alguém. Eu faço o pão e o bolo, alguém vende. Que aí não vão ver que eu, né, que tinha um empregão, agora não tenho. Eu tenho que fazer pão e bolo para vender. Então, são essas coisas na vida da gente que a gente precisa ter consciência até de que a gente se sente assim. A gente fala muito de quem está no poder, de quem tem dinheiro na mão, da corrupção. Mas a gente tem que se perguntar o que nós faríamos se estivesse nesse lugar. Aí eu ia passar a achar que não tem nada a ver eu botar minha cunhada, ajudar meu sobrinho. Aí passa a ser outra coisa, porque tudo depende dos olhos de quem está vendo. Se eu estou vendo com os olhos do meu interesse pessoal e daquilo que está sendo bom para mim naquele momento, tudo passa a ser aceitável.
E aí a gente fecha o livro mesmo e não lê mais, né? Porque só vai me chamar de ridícula, me dar uma sacudida, vai dizer que eu não estou certo. Aí eu vou desistir, eu não vou querer isso. Eles nos chamam a atenção também para a inveja, que a gente inveja os prazeres dos felizes do mundo. Só que a grama do quintal do outro é sempre mais verde que a nossa. Você não sabe que tipos de sofrimento moral aquela pessoa que aparentemente tem tudo que a gente almeja tem. Então a gente tem muita inveja, tem gente que fala que é uma inveja boa. Agora tem até esmalte que chama inveja boa, né? E isso é tudo, incentiva a gente a ser assim. Parecem coisas bobas, mas incentiva a gente a ser assim. E como a gente já é mesmo, já tem esse pezinho, já tem essa paixão, aí a gente acha que não, eu uso isso como motivação, porque eu quero chegar lá. Por que eu não uso como motivação o que os espíritos aqui nos dizem que é ser um espírito superior, que é ser um espírito feliz, que não precisa de nada disso, que se despe dessas coisas. Vocês devem conhecer pessoas assim, pessoas especiais, pessoas que têm um sorriso no olhar, pessoas que são uma presença. Você não pensa se ela tem carro, não tem carro. Quando você está na presença de pessoas assim, você não pensa no que ela tem. Você sente que ela emana dela uma coisa que você quer estar perto, que você quer entender por quê. Está aqui. Daí que emana. É do ser, não é do ter. É do se abrir, sabe? É do ser humano, é de olhar e te dar atenção. É sorrir com os olhos quando a pessoa está te ouvindo de fato. E você se sente agraciado por estar sendo ouvido. Mesmo que você esteja falando dos seus sentimentos tão feios, que você acha que são feios, que você gostaria de esconder. Chega da fase, meus irmãos, de culpa, culpado, de vítima, de agressor. Não que não vá. As pessoas precisam se responsabilizar pelos seus atos. Precisam ver como elas afetam outras pessoas. É muito diferente alguém te dar um castigo, como uma criança, né? Fez uma coisa errada, você bota ela para descansar lá no banquinho, ou ela ter que olhar para o outro amiguinho que ela bateu e ver o olho roxo, o galo, ver que ele ficou triste, ver que a mãe dele ficou triste, que o pai dele ficou com raiva, queria arrumar um banzé. É diferente. Quando eu me responsabilizo pelo que eu estou vivenciando, pelos meus atos, e Jesus ensina isso não é novidade. Nós precisamos voltar à nossa ancestralidade. Jesus nos ensina isso. Ele diz que o arrependimento é o primeiro passo, mas que existe a reparação. No mundo dos espíritos aqui, na sequência, eles nos dizem isso, que no mundo espiritual, tudo que você pensa, tudo que você... Quer dizer, já hoje, né? O que eu penso, tem muita gente, tem muitos espíritos que estão acessando o que eu penso, só que eu não estou vendo. Mas no mundo espiritual é tudo às claras, não tem nada escondido. Como é que eu quero chegar nesse mundo? Né? Os agressores, os ofensores, as vítimas, todos os nossos atos, eles têm uma consequência. Não vou dizer que é uma punição, eles têm uma consequência. E como é que eu vou me deparar com as pessoas com as quais eu não fui tão legal assim? Porque aqui tem um verniz social, lá não tem. Né? Lá a gente vai estar cara a cara. E é isso, é ver aquele que eu fiz sofrer, as consequências do que eu fiz, é que dá essa dor intensa dentro. E por isso a gente precisa rever. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa trabalhar é o desapego das coisas materiais, desapego até das pessoas, porque o nosso amor é um amor de posse, de controle. Nosso amor não é um amor incondicional como o de Deus é. Nosso amor é cheio de condições. Nosso amor ainda está no nível em que nós estamos. Por isso a gente está com nevoeiro em volta e não consegue ver como é o amor de verdade. Mas a gente consegue sentir uma faísca quando a gente se sente amado. E a gente fica correndo atrás daquilo, né? Porque é muito bom. Então a gente tem que correr cada vez mais atrás disso. A gente tem que saber que as coisas são impermanentes. Tudo muda, tudo caminha para a evolução. Não adianta a gente querer
guardar conceitos, guardar verdades e não mudar nunca, porque eu sou assim, porque não existe isso. Como o Zé Manel falou aqui no início, ele ouviu uma palestra dele de 10 anos atrás, nem precisa ir tão longe, né? Você vê que tudo mudou. A palavra que está escrita é a mesma, só que a gente vai aumentando o entendimento, a gente vai falando de outra forma. Então é importante a gente estudar como é que vai ser lá do outro lado, porque a gente já foi para o outro lado várias vezes e vamos voltar para lá, para a gente chegar melhor. Fala da inveja aqui e fala do ciúme, também é outra coisa que é uma posse danada, né? Que a gente tem... O ciúme não é amor, a gente aqui diz que ciúme é amor, né? Que eu amo fulano, por isso que eu tenho ciúme, mas não é. O que a gente quer com isso? Quando a gente vem do mundo espiritual, né? A gente sabe que a nossa casa verdadeira é lá. E aí a gente vem com um vazio que a gente quer encher, a gente sabe que está buscando alguma coisa que não sabe bem o que é. E aí a gente vai entrando na sociedade, a gente vai crescendo, a gente vai querendo buscar nosso lugar, a gente vai querendo conquistar, ser amado. Mas quando a gente conquista alguém e a gente ama, a gente quer botar num quadrado, trancar a porta, só a gente ter a chave. E aí vem o ciúme, vem a cobrança, você castra o outro. Porque você ama, isso não é amor. Isso é uma forma de posse, de propriedade. Então, a gente está um pouco longe ainda daquilo, dos sentimentos verdadeiros. Mas se a gente não tiver consciência disso, se a gente não estiver todo dia pensando nas nossas atitudes, por que a gente tomou, a gente vai ficar estacionado. Até a hora que a vida dá uma lambada na gente e obriga a gente a ser diferente, obriga a gente a ver. Por isso a gente sofre, porque a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. E mais adiante um pouco, aqui ele fala das felicidades, né, penas e gozos terrenos. Aí ele fala também aqui dessa questão da vocação, da questão dos talentos, né, de que os pais fazem, muitas vezes obrigam os filhos a ser coisas que eles não queriam ser, mas que cada um vem com uma sua vocação, com o seu talento mais aflorado naquela encarnação, porque a gente tem uma missão a cumprir. Né? Então, a gente precisa seguir os nossos instintos, seguir a nossa intuição, para a gente ser o melhor que a gente puder naquilo que a gente gosta de ser. É o primeiro passo também para a gente ser feliz. Não adianta escolher profissão porque dá dinheiro. Às vezes, você tem uma profissão muito mais humilde, mas você gosta tanto, faz aquilo tão bem, que o dinheiro é uma consequência. O que importa é você estar fazendo o que você gosta, o que você quer, aquele talento que naquela encarnação está mais aflorado em você. Isso é uma coisa importante também. A gente precisa se dar o direito de fazer isso, sabe? Eu tenho feito esse exercício tenho tentado, né? De me despir um pouco dessas armaduras que a gente bota para não sofrer e para as pessoas não virem, não nos sentirmos violentados por tantas exigências, né, por tantas cobranças externas. Mas é um alívio você poder ser você do jeito que você é. Você poder admitir para o outro que você está com raiva, que você está com ciúme, que você está com isso, com aquilo. Poder ser, meus irmãos. Eu penso hoje que a única forma... O caminho mais urgente que a gente tem, não é a única forma, mas como também Cristo não foi o único que veio, né, e a única resposta, a humanidade vem recebendo, desde que começou, as orientações de que ela necessita. O Espiritismo também não é o único caminho, porque as verdades de Deus e as leis de Deus são imutáveis. Agora, é muito bom quando a gente consegue se sentir tão desarmado, sabe? Eu não tenho que saber de tudo. Eu não tenho que ser a chefe, eu não tenho que nada, tenho que é uma coisa que a gente precisa abolir também. Eu gosto eu me sinto assim. E quando a gente faz isso, quando a gente mostra para o outro as nossas fragilidades, nossos sentimentos nos momentos, nossos valores, você quebra o outro, porque o outro não está acostumado com isso também. E é aí que a gente vê que somos todos iguais, é aí que está a nossa irmandade. Todos nós sentimos medo, vergonha, sentimos uma série de sentimentos, né, de valores que são iguais, porque a consciência de Deus que está dentro de nós, ela é igual.
Então, ao chegarmos no mundo espiritual, aqui mais na frente, quando ele fala aqui da perda de entes queridos também, como sendo um sofrimento de que a gente aqui na Terra diz que é um sofrimento muito grande. Então, eles vêm esclarecer que a doutrina espírita nos mostra que não existe essa separação, esse isolamento, nunca mais vou ver, não tem essa perda irreparável, que a gente, quando entende o mundo espiritual, a gente entende que a gente está, a pessoa passou já para a vida espiritual antes da gente, mas a gente pode se encontrar através dos sonhos, a gente pode ter notícias dessa pessoa quando a gente se emancipa do corpo, e como o espírito de uma pessoa que já passou para a espiritualidade sofre ao ver um sofrimento descontrolado, porque tudo é sintonia, pensamento é sintonia. Então, a gente ficar triste por saudade, isso é uma coisa que é normal, mas a gente ficar revoltado, a gente se desesperar, o espírito sente. Como a gente deve se tocar e não fazer isso, lembrar disso, né? E ele dá 2 exemplos. 2 amigos estão presos na mesma cadeia, um vai ser liberto, o outro não. O que vai ficar com raiva, porque o outro ganhou a liberdade primeiro. Olha a gaiola, né? O espírito do outro foi liberto primeiro que o nosso, não existe motivo, é um gostar egoísta, porque muitas vezes a gente quer que a pessoa fique doente, sofrendo, mas que fique do lado. A gente não pensa no que vem por trás disso, né? Então, se você sabe que alguém, para cuidar da sua saúde, tem que ir lá para o outro lado do mundo, vai para outro país, você vai ficar um tempo sem ver, você vai dizer para a pessoa não ir, para ficar do seu lado? É isso que a gente faz. Né? Então, ir para a espiritualidade é uma separação momentânea. E esse nosso sofrimento tão intenso, ele pode ser amenizado e muito quando a gente acredita e quando a gente vê com lógica e sente no coração que essa é uma verdade. É lógico que o espírito pode estar um tempo perturbado, pode estar acontecendo alguma coisa, que ele não possa imediatamente você ter notícias. Mas quanto mais sereno você tiver, mais provável de você ter a chance de estar com essa pessoa mais rápido. Você possa, por sonho, ou seja lá, da maneira que for, né, deixá-la livre para ir. Muitos espíritos ficam presos na Terra por causa desse afeto que não é afeto, desse gostar. Não posso largar minha casa, eu não posso deixar as pessoas que eu gosto, aí ver as pessoas sofrendo, aí quer interferir, mas não pode, porque não tem corpo para interferir. Então, são uma série de coisas quando a gente fala em comunicabilidade dos espíritos, quando a gente fala em a existência de outros planetas, né, de outros mundos habitados, isso envolve muita coisa. E não é uma coisa só de ler porque está no livro, envolve a vida da gente. Será que eu fico pensando num ente querido meu que foi primeiro que eu, de uma forma que eu estou fazendo mal para ele lá? Tem que mandar vibrações de amor, porque o amor, ele é a linguagem universal. É isso que atende. Se ele estiver encarnado de novo, se ele estiver sofrendo pelos erros cometidos, pela sua consciência que está lá perturbada, esteja ele onde estiver, no hospital, sei lá, ele vai receber isso. Então, a doutrina espírita ela é transformadora porque ela nos mostra, nos clareia todo esse tipo de coisas. E depois eles vão aqui falando de decepção, de ingratidão, de uniões antipáticas, falam de suicídio, mas o que eu gostaria de... Aí eu vou... No capítulo 2 desse livro, ele fala penas e gozos futuros. Então, eles falam aqui o seguinte: em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Em conhecer todas as coisas, não ter ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que fazem a infelicidade dos homens. O amor que os une é para eles a fonte de uma suprema felicidade. Não experimentam nem as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes com o bem que fazem. Do resto, a felicidade dos espíritos é sempre proporcional à sua elevação. E aí, essa é a pergunta 967. A 970. Em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? São tão variados quanto as causas que os produzem e proporcionais ao grau de inferioridade, como os gozos são proporcionais ao grau de superioridade. Podemos resumi-los assim: cobiçar tudo o que lhes falta para ser felizes, mas não poderem obtê-lo.
ver a felicidade e não poder atingi-la. Mágoa, ciúme, raiva, desesperos, decorrentes de tudo que os impede de serem felizes, remorsos e uma ansiedade moral indefinível. Desejam todos os gozos e não podem satisfazê-lo. É isso que os tortura. Então, a gente pode ver para onde a gente deve ir, né? O que a gente deve se afastar e do que a gente deve se aproximar. E aqui na 976 é uma pergunta que fala uma coisa que eu acho que a gente se pergunta às vezes. Ver os espíritos que sofrem não é para os bons uma causa de aflição, e nesse caso, em que se transforma a sua felicidade assim perturbada? Isso não é uma aflição, pois eles sabem que o mal terá um fim e ajudam os outros no seu aperfeiçoamento, estendendo-lhes a mão. Essa é a sua ocupação e um gozo quando obtém êxito. Porque a gente não consegue perceber, a gente fica pensando, bom, se eu sou um espírito superior, estou feliz, estou vendo os outros sofrer, eu vou sofrer também. Mas é porque eles já passaram por essas coisas. Eles sabem que isso vai passar e a única intenção que eles têm é de ajudar os outros. E mais na frente eles perguntam, mas se for um espírito estranho seu, mas se for alguém conhecido seu? E os espíritos respondem que é a mesma coisa. Ser superior é ter passado por essas coisas, saber que elas têm um fim, é ter essa certeza e ter essa missão de ajudá-los. Então, nós precisamos ter dois movimentos, né? O de ajudar o outro e de nos ajudar, de mudar a nossa postura diante da vida, de mudar aquilo que a gente quer, mas não se castigando ou se achando a pior das criaturas, com amor. O amor que Jesus, amai ao próximo como a si mesmo, ele nos deu essa chave. A gente precisa se amar com os nossos defeitos, com as nossas inferioridades e se abrir para esse mundo de amor que nos aguarda, já agora aqui, né? E ir ao encontro daqueles que a gente ama e também pensar muito seriamente sobre aqueles que a gente não gosta tanto, se nós temos algum motivo realmente sério para isso, se não fomos nós que iniciamos, se há um meio de reverter isso, não esquecendo. Perdoar, gente, não é esquecer. Perdoar é aquilo não te afetar da forma com que te afetava, você poder ter compaixão por aquele que fez alguma coisa com você, reconhecer que às vezes foi você que fez primeiro, sabe? E tentar um meio de reparação, através da prece, de fazer o bem. É isso que a gente precisa buscar, é essa paz que nos é possível aqui na Terra, essa felicidade relativa que nos é possível aqui. A gente tem que ter o foco no positivo, onde a gente quer chegar, para a gente ter esses sentimentos dos espíritos superiores e se afastar desses dos inferiores. Como a gente conhece pessoas que são pontos de luz hoje, aqui, agora, onde a gente está vivendo, que emanam essa energia, né, do sorrir com o olhar, a gente pode se tornar uma pessoa assim. É um trabalho a ser feito com a gente, de ter essa paz interior, de saber que a gente vai chegar lá e que a gente tenha o domínio, se a gente vai chegar mais rápido, se a gente vai chegar mais devagar. Como na história, como na parábola do semeador, né, onde é que a semente dessas verdades está batendo na gente, onde é que nós estamos nos preparando para a gente ouvir e entender e penetrar nesses desígnios de Deus, que a gente talvez hoje não compreenda, porque não parou e não se abriu para isso, como a história do início. Será que a gente está passando pelas pessoas e tratando-as como invisível, ou a gente está olhando para elas, dando um bom dia, sendo amoroso, sendo carinhoso, sendo importante a cada momento do dia? Porque a gente tem durante um dia, 24 horas, inúmeras oportunidades de ser um instrumento de Deus. Aí é sempre, sempre, sempre a nossa escolha ser ou não. Então eu espero que a gente possa refletir sobre isso. Eu trouxe um último PowerPoint para a gente ver aqui.
que eu acho que pode também nos ajudar um pouco. Hoje é sexta-feira, 9 de setembro de 2008. Agora, nesse momento, são 21 horas e 2 minutos. Relaxe por uns momentos e curta essa linda mensagem. Um pedaço de bolo. Às vezes nos perguntamos o que eu fiz para merecer isso, ou por que Deus tinha que fazer isso justo comigo. Aqui vai uma belíssima explicação. A filha dizia à mãe como tudo ia errado. Ela não se saíra bem na prova de matemática. O namorado resolveu terminar com ela. Sua melhor amiga estava de mudança para outra cidade. Em horas de amargura, a mãe sabia que poderia agradar a filha preparando-lhe um bolo. Naquele momento não foi diferente. Abraçou a filha e levou-a à cozinha, conseguindo arrancar da moça um sorriso sincero. Logo que a mãe separou os utensílios e ingredientes que usaria e os colocou na mesa, perguntou à filha: "Querida, quer um pedaço de bolo?" "Mas já, mamãe, é claro que quero, seus bolos são deliciosos." "Então está bem", respondeu a mãe. "Toma um pouco desse óleo de cozinha." Assustada, a moça respondeu: "Credo, mãe." "Que tal comer uns ovos crus, filha?" "Que nojo, mãe." "Quer então um pouquinho de farinha de trigo ou bicarbonato de sódio?" "Mãe, isso não presta." A mãe então respondeu: "É verdade, todas essas coisas parecem ruins sozinhas, mas quando as colocamos juntas, na medida certa, elas fazem um bolo delicioso." Deus trabalha do mesmo jeito. Às vezes a gente se pergunta por que Ele quis que nós passássemos por momentos difíceis. Mas Deus sabe que quando Ele põe todas essas coisas na ordem exata, elas sempre nos farão bem. A gente só precisa confiar nele e todas essas coisas ruins se tornarão algo fantástico. Deus é louco por você, Ele te manda flores em todas as primaveras, o nascer do sol todas as manhãs. E sempre que você quiser conversar, Ele vai te ouvir. Ele pode viver em qualquer lugar do universo e Ele escolheu o seu coração. Mande essa mensagem para as pessoas que você realmente gosta. Foi o que eu fiz e espero que seu dia seja como um pedaço de bolo. Então, meus irmãos, eu espero assim que a gente possa ter refletido algumas coisas, né? E que a gente se lembre de ter tempo para os outros, de fazer um lindo bolo da nossa vida e distribuir isso, né? Mais do que fazer, é de distribuir os pedaços daquilo que a gente aprende, de que a gente se transformou para outras pessoas. Uma boa semana para todos. Obrigada. Muito bem, estão vendo como nós falamos no início, né? Quantas coisas bonitas, quantas coisas sensatas, lógicas nós temos para refletir, para levar hoje como conhecimento de um tema que a gente já ouviu em outras épocas, em outras situações, mas sempre tem coisas novas, mais bonitas, mais tocantes aos nossos sentimentos. Não é assim que a gente aprende Espiritismo, assim que a gente aprende sobre a vida, sobre as leis de Deus, que o Espiritismo traz elementos para a gente compreender. Não se pode compreender a vida de uma forma sensata sem admitir a perfeição, a justiça, a bondade de Deus, sem discriminação, para toda a humanidade, para todos os universos. Nós temos que admitir um Deus justo, perfeito, um Deus suprema bondade, supremo amor, suprema inteligência. E nessa concepção de Deus supremo, principalmente em justiça e em amor, nós caímos fatalmente na reencarnação. A reencarnação é o recibo passado pelo entendimento da justiça de Deus. As diferenças de vida de todos nós espalhados pelo planeta, as divergências sociais, as deficiências físicas, tudo isso só faz sentido perante um Deus justo, perante um Deus supremo amor, com o mecanismo da reencarnação.
Por isso que uma das indicações para nós espíritas é divulgarmos a reencarnação e divulgarmos a recuperação de todas as criaturas através das reencarnações, conhecendo a si mesmo e fazendo o seu dever de casa. Muito bem colocado, muito bem apresentado, viu? Com base nos livros, nas 5 obras básicas da doutrina espírita. Como ela disse, não basta a gente só ler, nós temos que meditar, nós temos que digerir, nós temos que saber juntar esses ensinamentos para nós sermos coerentes com a doutrina espírita. Porque se o verdadeiro espírita é aquele que se transforma moralmente, que se esforça, é aquele que se transforma moralmente e está sempre se esforçando para melhorar, tem que acrescentar aí que com o conhecimento disso aqui, da revelação espírita. Porque tem muita gente que se esforça para se melhorar e se melhora e não conhece a codificação. A codificação, o espiritismo, ele é uma alavanca que nos ajuda a acelerar o processo, acelerar o conhecimento e ter segurança nesse conhecimento por desenvolver uma fé raciocinada, não é?